filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez toda uma campanha nos Estados Unidos para convencer de que Alexandre de Moraes estava fazendo uma perseguição política contra o seu pai. Pronto, agora a culpa é de Eduardo Bolsonaro. Seja bem-vindo, que a paz do Senhor esteja na sua vida. Vejam só, que o Alexandre de Moraes e sua esposa estão sancionados, isso todo mundo já sabe. Agora bora conferir aqui as falas e a defesa que os jornalistas da Globo News vão fazer para o Alexandre de Moraes. Veja só, o Valdo Cruz, ele vai se comportar como um advogado de defesa de Alexandre de Moraes e vai querer aqui dizer que Alexandre de Moraes não infringiu direitos humanos, que é injusto essa magnífica contra ele, contra a esposa dele. O Valdo Cruz aqui, além de jornalista, que péssimo jornalista, não gosto dos comentários dele, é um esquerdista vendido. Ele está ali apenas para defender o Lula e tudo que o Lula faz. Eles dão um jeito, né, de passar pano diante dos erros do governo. Mas, veja só, é assim que ele se comporta. Mas aqui nesse momento ele vai defender o Moraes. Ele vai fazer uma grande sustentação oral. Bora conferir isso aqui e bora comentar diante dos comentários dele. Bora reagir a esse vídeo dele aqui. Mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. E bora escutar o Valdo Cruz fazendo a defesa do Alexandre de Moraes na Globo News. O que essa lei determina? Para início de conversa... Pronto. Já começou ruim. É tão indefensável o que ele vai falar sobre a questão de Alexandre de Moraes, como se Alexandre de Moraes não merecesse. Isso é tão indefensável que ele procura palavras, gagueja, faz tudo, né? Porque não tem o que dizer. Mas ele consegue ainda dar um malabarismo dele sem alguém para o confrontar, sem alguém para o contradizer. Até porque na Globo News é tudo combinado. Os comentaristas que estão ali, todos têm o mesmo pensamento. Não é igual em outros programas que tem um que discorda do outro. Não, todos ali estão no mesmo pensamento, unânimes para defender a causa indefensável, que é o Alexandre de Moraes, como se ele não merecesse a magnífica. Escuta isso aqui. Bom a gente destacar que essa lei foi criada para atingir, para investigar, para punir pessoas que praticam atos contra os direitos humanos. Como se ele não tivesse praticado atos contra os direitos humanos. Ele mesmo disse, essa lei foi criada para colocar sobre pessoas que infringem os direitos humanos de outras pessoas. Ou seja, ditadores é que faz isso. Como se, aí ele diz, como se Alexandre de Moraes não merecesse e como se ele não tivesse ultrapassado os direitos humanos de outras pessoas, não tivesse infringido. Isso aconteceu claramente. Plataformas foram censuradas, jornalismo, programas, emissoras foram censuradas nas eleições passadas, isso ficou muito claro. Nas eleições passadas, Bolsonaro não poderia falar no seu programa político do que Lula fazia, isso ficou muito claro. Lula poderia falar tudo, poderia inventar, tirar vídeos do contexto, estava tudo liberado. Bolsonaro não. Recebia ordens de Alexandre de Moraes dizendo, você não pode postar isso, você não pode falar isso de Alexandre de Moraes. A Jovem Pan ficou por um momento, por um tempo ali, até terminar as eleições, a Jovem Pan não poderia citar o nome de Lula, como se o Lula não tivesse participado do Mensalão, do Petrolão, como se Lula não tivesse subido o morro, como se Lula não tivesse se juntado com Maduro, Daniel Ortega, com ditaduras. Claramente o Lula foi quem criou o Foro de São Paulo, mas não poderia falar de nada disso. E o Alexandre de Moraes deu aval ao Lula e não deu ao Bolsonaro. O Brasil inteiro viu isso. A Carmen Lúcia foi aquela que disse, eu não concordo com a censura, mas por esse momento, não sei o que, pronto, censuraram. Censura prévia. O Brasil Paralelo não pôde colocar o vídeo que eles tinham feito sobre a questão da facada de Bolsonaro, que eles fizeram ali uma série sensacional.
não pôde colocar também. Então, enquanto não terminar as eleições, não poste isso. E foi censurado. Agora, Bolsonaro, de forma clara, escancarada, para o Brasil inteiro ver, tornozeleira eletrônica, sem ser julgado e condenado, sem ser, mas tornozeleira, não pôde usar as redes sociais, não pôde viajar, passaporte apreendido, não pôde falar com o filho, não pôde sair de casa. Para sair para um médico, primeiro tem que ligar pedindo autorização. Para receber visita de alguém, precisa de autorização. Queria colocar policiais dentro da casa. Dentro, não é ao redor da casa não, porque ao redor já tem. Mas era dentro. Bolsonaro está se deslocando para a cozinha. Tá lá o policial na cola dele. Bolsonaro vai no banheiro, o policial acompanha. Para tirar a privacidade da família dentro de casa, policiais federais. Foi que isso não foi, acho que um bom senso reinou no PGR e isso não foi avante. Mas era exatamente isso que ele queria fazer. Isso não é infringir direitos humanos? Ou não? Mas, segundo o Valdo Cruz, o advogado do Moraes, né, o Moraes não fez nada disso. Isso é só ilações. De forma deliberada. Não é o caso do ministro Alexandre de Moraes, nem da sua mulher Viviane Barsi de Moraes. No caso dela, aí eu fico calado, porque ela não tem nada a ver, né? Ela não infringiu direitos humanos na vida de ninguém, mas pelo fato de ser esposa dele, aí ele recebe essa lei magnífica, tô nem aí. Eu uso as contas da minha esposa. Minha esposa faz transação bancária, usa o cartão de crédito dela, tô nem aí. Nós temos nossas empresas à parte, pronto, pode botar meu nome na Magnífica. Eu acho que ele até pensou assim por um momento. Mas quando pegou na esposa dele, pronto, bloqueou tudo. Agora nem ele, nem ela. Pegou o casal, né? Coitada. Foi, né? Mas, no entanto, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro fez toda uma campanha nos Estados Unidos para convencer de que Alexandre de Moraes estava fazendo uma perseguição política contra o seu pai. Pronto, agora a culpa é de Eduardo Bolsonaro. Segundo a narrativa do advogado de Alexandre de Moraes, ele está dizendo que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos construir e fazer uma campanha contra o ministro aqui no Brasil e conversar na orelha de Trump. Trump, sanciona ele, não sei o que, não sei o que. Como se Trump fosse um bobão, não soubesse de nada, não soubesse o que está acontecendo, apenas Eduardo Bolsonaro falou e ele acreditou. Como se fosse isso. Não, eles vão mais além. Eles vão muito mais além. Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil para ir para os Estados Unidos para tramar contra as instituições e contra o Brasil. Essa é a narrativa da Globo News. Jair Bolsonaro atentando contra os direitos humanos do ex-presidente da República. E com isso acabou convencendo Donald Trump a aplicar sanções. Só que eles acharam que essas sanções não estavam totalmente atingindo o seu objetivo, que era preciso também colocar as sanções também contra familiares do ministro Alexandre de Moraes. Aí hoje sai essa sanção contra ela. A princípio, o que está valendo para o ministro Alexandre de Moraes é que ele está proibido de fazer transações no Brasil em dólar, fazer compras em sites em dólar e não pode visitar os Estados Unidos, está com visto cancelado, né? Então, são as sanções. O filho de Bolsonaro está querendo que essas sanções tenham um alcance maior. Quer até que transações feitas em reais de Alexandre de Moraes, agora também sendo aplicadas as mesmas sanções contra a mulher dele, até em reais que essas negociações não pudessem ser feitas. Ou seja, Colombo, é um passo à frente aí nessas sanções. No momento em que Lula está nos Estados Unidos, isso causa um maior constrangimento. Isso é um ponto importantíssimo, né, Valdir? Se ressaltar, nada é por acaso, tem vários simbolismos aí. Os eventuais bens do casal, o Alexandre de Moraes ou da esposa, ficam bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ela. Lembrando que o secretário de Tesouro americano, Scott Bessent, mencionou diretamente uma suposta caça às bruxas, tendo Bolsonaro como alvo por parte do ministro. Abre aspas para ele. Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil, é responsável por campanha opressiva de censura, etc. e tal. Ele falou o óbvio.
Ele falou óbvio, embora nós estejamos vendo eles fazendo a defesa do Moraes aqui, mas tudo o que ele falou foi exatamente o que aconteceu até agora. O que está acontecendo? Foi o que o Trump mandou na carta, caçar as bruxas, é uma perseguição política. As empresas dos Estados Unidos foram censuradas, ou não foi? Isso está muito claro. Constantino, que mora nos Estados Unidos, as redes censuradas. Alan dos Santos, as redes censuradas. Busca e apreensão foi o que mais aconteceu no gabinete, em gabinete de deputados aqui do Brasil, somente da direita. Contas derrubadas, bloqueadas, censuradas. As últimas eleições deixou isso muito claro. Todas as pessoas que foram censuradas só foi da direita. Isso ficou nítido, claro. Aí vem esse povo aqui ainda defender o indefensável com relação à esposa de Moraes. Ela não tem culpa. Ela não tem culpa do que Moraes fez com relação à perseguição, prisão, busca e apreensão que ele fez com os deputados. Mas pelo fato de ser esposa dele e pelo fato de tudo que é dela é dele, então, minha filha, vai cair junto. Viu? Culpa é sua. E eu acho bom isso acontecer. Agora vamos ver o seguinte. Como Lula já disse, alguns ministros já se manifestaram. Não, aqui no solo brasileiro nós não vamos obedecer essas ordens, não. E aí, os bancos que obedecerem, segundo, não sei como é que vai ficar. Os bancos que obedecerem às ordens dos Estados Unidos de não liberar crédito, de não bloquear cartões de Alexandre de Moraes, se os bancos daqui desobedecerem os Estados Unidos para obedecer o ministro daqui, eles vão sofrer as consequências. E pode ser consequências que leve até um prejuízo, né? Prejuízo bilionário. Aí os bancos daqui vai ter que escolher. Ou nós fica com Alexandre de Moraes e recebe uma punição que vem dos Estados Unidos, ou então nós deixa Alexandre de Moraes de lado, serve ao povo brasileiro e fica de bem com os Estados Unidos. O que é que nós vamos escolher? Quebrar e ficar com Moraes ou receber alguma punição, alguma coisa daqui e permanecer com as nossas transações bancárias com o dólar? Aí é uma questão de escolha, né? Mas, infelizmente, eu tenho que olhar para um jornalismo desse com desprezo. Infelizmente, porque eles defendem o indefensável. E não tem ninguém, não tem um jornalista aqui que traga um contraponto para dizer, veja bem, ó, essa questão... Porque até um leigo sabe dizer e mostrar que houve uma perseguição política. É aquilo que eu digo, porque eles não trazem o tagliaferro. Tagliaferro, você está falando que tem provas contra o Alexandre de Moraes. E era um ex-assessor, trabalhou no gabinete, recebia ordens, aquela coisa toda. Tem uma vasta documentação nos computadores dele, tudo guardadinho. Por que não trazem o tagliaferro? Mas ninguém quer saber disso. E outra coisa, a Globo não traz porque por trás da Rede Globo existe o Alexandre de Moraes, que dá as ordens em muita coisa, tenho certeza. Se o Tagliaferro não está dando entrevistas em jornais aqui do Brasil, não é pelo fato apenas, não estou falando da Globo, alguns outros jornais, não é pelo fato apenas de que eles não querem entrevistar o Tagliaferro, é porque ameaças podem ter por trás. Vocês têm certeza? Talvez possa acontecer isso, né? Por parte do Supremo. Vocês têm certeza que vocês querem ouvir o Tagliaferro? Vocês têm certeza, ó, as consequências vão vir. Aí os jornalistas têm que pensar, né? A emissora tem que pensar. E aí, o que é que nós faz? Por quê? Porque havia uma entrevista com o Tagliaferro na CNN. E na semana da entrevista ele recebeu o telefonema dizendo, ó, nós vamos ter que cancelar a entrevista, não vai dar para você vir. Por que será? Tagliaferro ia mostrar em rede nacional provas, documentos, áudios, e simplesmente de uma hora para outra ligaram para ele dizendo, oh, nós não queremos mais ouvir você. Como assim? Isso é uma democracia? Isso é liberdade de expressão? Isso é liberdade? Não existe isso. Todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe, senadores, deputados, todo mundo sabe que o Tagliaferro tem provas documentadas. Mas, por que não querem colocar para frente? Sabemos, né?
O presidente do Senado está nas mãos dos ministros. E a imprensa está nas mãos. Infelizmente, essa é a realidade. Esses ministros, a Suprema Corte aqui no país, ela tem um poder terrível. Eles mostram, isso está claro, está nítido. Eles têm um poder terrível de perseguir, censurar, questionar a Polícia Federal, busca e apreensão, tudo. Eles fazem tudo. Ninguém questiona eles. Eles questionam todo mundo. Eles dão um prazo de, vou dar 10 dias para vocês, deputados, esclarecer o porquê isso. Eu vou dar 24 horas para Bolsonaro. Vocês se lembram? No tempo que Bolsonaro era presidente? Bolsonaro falava alguma coisa, já vinha algum inquérito, alguma coisa do Supremo. 24 horas para você explicar o porquê disso. Era assim. Agora, quem dá 24 horas para os ministros? Ninguém dá 24 horas, ninguém faz nada, ninguém pergunta, ninguém pode questionar. Aí daquele que questiona um desses ministros aqui no Brasil, pode ser preso na hora. Essa aqui é a realidade. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês, alguns comentários em cima do advogado do Moraes aqui na Globo News. Gostou do vídeo? Não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.